Afinal, o que é Prosecco? É uma região? É um tipo de espumante? É o nome de uma uva? Olha, recentemente até eu descobri novos capítulos dessa história e tem confusão sim, senhor. Mas a parte boa é que hoje eu tô aqui para te esclarecer tudo, tintim por tintim. Seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Uma coisa é certa, quando tem Prosecco escrito no rótulo, a gente está falando de um espumante, quase sempre uma bebida leve, frutada e bem refrescante. A única questão é que hoje os italianos brigam na justiça para que só eles possam usar esse termo. Só que nem todo mundo da comunidade internacional concorda com isso. Então, deixa eu te apresentar o que gerou essa bagunça toda. Desde muito tempo e até 2009, a Itália tinha duas DOCs na região do Vêneto, no norte do país, direcionadas para a uva Prosecco. Ou seja, eram denominações de origem criadas por associações locais de produtores e delimitadas dentro de áreas específicas. A primeira DOC estava ligada às cidades de Conegliano e Valdobbiadene, e a segunda ficava nos entornos da cidade de Asolo. Então você repara que os títulos dessas DOCs juntavam o nome das cidades, que eu acabei de mencionar, com o nome da uva Prosecco. Não existia uma região chamada Prosecco, era sim o nome da uva. Inclusive, quando a Itália vendia as mudas, as vinhas da uva Prosecco para outras partes do mundo, até aqui para o Brasil, na documentação italiana vinha o termo Prosecco. Mas quando isso começou a ser um problema? É aí que entra a sacada do país da bota. Os italianos notaram que os espumantes feitos com a Prosecco estavam bem famosinhos, né? Pelo mundo todo. Só que as pessoas reconheciam esses espumantes principalmente pelo nome da uva e não pelo nome das cidades. Então, teoricamente, esses espumantes poderiam ser replicados em qualquer parte do mundo, certo? Era só você usar a mesma uva e estampar no seu rótulo Prosecco. Só que a gente sabe, e os italianos também, que o nome forte de uma região demarcada ajuda e muito nas vendas das garrafas depois. É só você pegar o caso de Champagne, por exemplo. Você pode até usar as mesmas uvas da região de Champagne, mas você não pode colocar champanhe no seu rótulo se você está fazendo esse espumante em outro lugar do mundo. Então é isso que foi a questão, né? Os italianos quiseram proteger essa marca Prosecco. E como eles decidiram fazer isso? Bom, demarcando um território gigantesco para chamar de Prosecco. Eles até tiveram a audácia de justificar essa demarcação pelo nome de uma vilinha pequena que existia lá no Vêneto mesmo com o nome Prosecco. Só que todo mundo sabe, galera, que não foi por causa dessa vila, né? Foi uma questão realmente comercial. Eles pegaram um território gigantesco para demarcar que incluía as regiões do Vêneto e do Friuli. Isso é boa parte do norte da Itália. Então, assim, a gente tem que só ter essa ciência de que a demarcação do território Prosecco não foi uma motivação de terroir, mas sim uma motivação comercial. Agora, você pensa que acabou? Não acabou, não. Porque quando você demarca um território dentro da União Europeia, esse nome desse território demarcado fica protegido pelas leis da União Europeia. Ou seja, ninguém no mundo mais pode usar esse nome, esse termo, ou pelo menos os países que têm relação com a União Europeia. E quais vocês acham que foram as consequências dessa demarcação? Vamos conhecer. O primeiro efeito já foi logo de cara no nome da coitada da uva. Afinal, se o objetivo era proteger o termo Prosecco, então eles precisavam mudar o nome da uva e foi justamente o que eles fizeram. Bem espertinhos, né? Eles acabaram escolhendo um sinônimo da uva Prosecco chamado glera,
que era usado em uma área específica lá do Vêneto, tinha pouco apelo comercial e quase ninguém no mundo conhecia. E segundo alguns estudiosos, esse nome chega até a ser impreciso ou incorreto, porque glera era um sinônimo usado para várias uvas da região, até para Prosecco, mas não era só ela, a uva que era chamada de glera. Então você vê aí uma confusão se formando? E tem outro ponto bem crítico também. Como eu disse lá atrás, diversos produtores do mundo que compravam essa uva, né, que compraram antes, na verdade, com a uva Prosecco, eles receberam na documentação emitida pelo governo italiano o registro do nome da uva Prosecco. Então, isso gera um precedente legal e correto, do meu ponto de vista, para que produtores de outros lugares do mundo continuem usando o termo Prosecco em seus rótulos, como é o caso de vários produtores brasileiros. Complicado, né? E olha que essa história está só começando, porque é uma história recente do mundo do vinho e a gente ainda vai assistir muitos capítulos dessa disputa internacional. E só para colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, eu trouxe aqui para indicar para vocês um Prosecco espumante, muito bom, com ótimo custo-benefício, tem disponível no site da Vinhos de Bicicleta e não é italiano não. Ficou curioso? Então é só você conferir aqui no link que eu deixei para você no descritivo do vídeo e tem todas as informações desse carinha aqui. Agora me conta, o que você acha dessa confusão toda? Já pensou se outros países decidem demarcar uma região com o nome de uma uva também? Seria um alvoroço isso no mundo dos vinhos, né? Me diz aqui nos comentários o que você acha disso. E eu quero fazer um agradecimento especial para o colega sommelier Diego Arrébola, que soltou recentemente um conteúdo aí nas redes sociais e me inspirou a trazer esse tema aqui para vocês hoje. Então já segue ele por lá, segue a gente também, deixa seu like aqui no vídeo e se você gostou de conhecer essa história, então a gente se vê para muitas outras histórias nos próximos episódios do canal Vinhos de Bicicleta. Cheers! Ô, produção, esse Prosecco aqui é bom, cara. E é brazuca, hein? É brazuca. Não precisa ser italiano, não.